A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adolescentes. Estamos iniciando o nosso segundo trimestre de 2025. Hoje vamos estudar a lição de número 1, que traz por título De Escravos a Povo Livre. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 1 dos adolescentes do segundo trimestre de 2025, que traz por título De Escravos a Povo Livre. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque aqui em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada, basta entrar em nosso site. Digita aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso site. Você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a dinâmica por escrito. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Fica à vontade, professor. Mas lembrando, se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para assim chamar a atenção dos seus alunos. Aqui você pode perguntar, quem foi que ficou sendo escravo? Quem escravizou? Por que foi escravo? Quem trouxe a libertação? Quando isso aconteceu? São perguntas para levantar uma discussão. É claro que você vai perguntar uma, esperar a resposta e depois fazer a outra pergunta. Aqui é para você verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Mas é importante você perguntar e não responder. E eu tenho dito aqui, se nesse início sua turma não participar, não responder, não responda também não. Deixa a turma na curiosidade. Segue a dica, professor. Agora vamos para a nossa leitura bíblica oficial, que está em Êxodo capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 21. Recomendo você fazer a leitura compartilhada com seus alunos. Vamos colocar nossa turma para estar lendo a palavra do Senhor. Agora vamos para a nossa mensagem, que é o nosso versículo de destaque, onde está escrito: Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: Agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que meu povo vá embora. Êxodo, capítulo 6, versículo 1. Ou seja, Deus entrou com providência para que Faraó pudesse deixar Israel ir embora. Isso mesmo, Deus entrou com providência para trazer libertação, para trazer livramento para o povo de Israel. Entenda, o nosso Deus quer libertar, quer transformar. Assim como Deus fez de tudo para que Faraó pudesse libertar o povo de Israel, da mesma forma Deus vai fazer na minha e na sua vida. A intenção de Deus é nos abençoar, mesmo que estejamos presos, mesmo que estejamos como escravo, mesmo que tenha o Faraó poderoso tentando nos fazer escravo. Quando Deus chega, é para trazer livramento, libertação, assim como aconteceu com o povo de Israel. Mas dando seguimento, vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda quinta-feira, nós postamos um vídeo chamada e um despertador referente à revista dos adolescentes,
para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. E aqui em nosso canal no YouTube, toda quinta, às 9h05, este é o nosso vídeo aula. E na mesma quinta, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na quinta-feira já estreou a lição número 2, pois a lição número 1 está em nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você possa estudar sua lição antecipadamente. Pega essa dica, professor! Dando seguimento, vamos para a nossa introdução ou vamos descobrir? Quando o faraó teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, ninguém pôde interpretá-lo. Vindo da prisão, José não só interpretou o sonho, como deu uma estratégia de como agir nos períodos de fartura, vacas gordas e de fome. Por isso, o rei da época pôs José como governador do Egito. Quando o período das vacas magras se cumpriu, após algumas reviravoltas, toda a família de José se mudou para o Egito e viveu em paz por algum tempo. Veja só, a Bíblia não diz quanto tempo a família de José, na verdade de Jacó, conviveu em paz no Egito. Sabemos que foi mais de 400 anos que Israel mora no Egito, mas, no entanto, tinha chegado o tempo da libertação, com toda dificuldade. Mas quando chega o tempo da nossa vitória, da nossa bênção, ninguém pode impedir. E nesse trimestre, vamos estar estudando acerca do povo de Israel. Nessa introdução, ou nessa primeira lição, você vai precisar retomar um pouco a história dos patriarcas, a história de José, para entender por que o povo de Israel estava no Egito. Deu para entender, professor? Faça uma pequena introdução para chamar a atenção dos seus alunos com relação ao contexto. Mas nesse trimestre, a temática será o povo de Israel, que passou mais de 400 anos no Egito, sendo escravo. E veja que quando eles foram para o Egito, foram convidados e estavam tendo todo o direito, mas depois a situação ficou difícil. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: De hóspede a escravizado. A família de Israel foi recebida no Egito como convidada do rei. Após muitos anos, o povo cresceu e a relação com o governo do Egito foi sendo transformada. O problema começou quando surgiu um novo rei que não reconhecia o legado de José. Ele temeu o crescimento do povo e maltratou os israelitas com trabalhos forçados e pesados. Assim, os egípcios começaram a persegui-los. Todavia, quanto mais eram maltratados, mais os israelitas cresciam. Com medo desse crescimento, os egípcios escravizaram os israelitas e passaram a tratá-los com crueldade. Faraó obrigou-os a trabalhar em plantações, fabricação de tijolos e construções, sempre com muita brutalidade. Veja só, José, governador do Egito. José chama a sua família para vir morar no Egito, porque lá estava tendo prosperidade e crescimento. O grande faraó concede ao povo de Israel, os filhos de José e toda a família de José, que pudesse estar em Gozém, porque lá tinha verdes pastos, e assim a criação de gado, de animais, poderiam crescer e se fortalecer. E assim aconteceu. A família de José, de Jacó, convive no Egito, tem crescimento, prosperidade, foi abençoada no Egito, porque estava na direção de Deus. Mas, no entanto, por causa desse crescimento, desse desenvolvimento, começou a chamar a atenção de Faraó. E teve o Faraó que teve então a ideia: esse povo está crescendo, se desenvolvendo, precisamos fazer alguma coisa para parar o crescimento, porque Faraó não quer ver o crescimento do povo de Deus. Faraó não quer ver a prosperidade do povo de Deus. Então, escraviza agora esse povo de Israel e faz com que cada um possa estar trabalhando para comer. Isso mesmo, Israel já não podia mais cuidar das suas plantações, deveria trabalhar para ser sustentado pelo Egito. E assim aconteceu por muitos anos, mas toda a história tem um fim.
E aqui agora Deus estava vendo tudo que o povo egípcio estava fazendo com o povo de Israel. Vamos ver a providência divina para libertar o povo de Israel da escravidão lá no Egito. E veja, entrou como convidado, mas saiu como escravo. A dificuldade é grande. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título o chamado de Moisés. O novo faraó viu o crescimento do povo hebreu e temeu uma rebelião, e por isso ordenou que todos os meninos recém-nascidos israelitas fossem jogados no rio Nilo. Entretanto, havia uma promessa de Deus sobre os hebreus. Fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão no país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muitas riquezas. Assim, mesmo em meio à dor e à escravidão, o povo nutria a esperança nas promessas de Deus. Veja só como nosso Deus ele é maravilhoso. Deus já tinha revelado o que aconteceria com a nação de Israel ao próprio Abraão, como está aqui em Gênesis, capítulo 15, versículo 13 e 14. Deus já tinha revelado isso a Abraão, o qual o seu povo, os seus descendentes, ficariam escravos por 400 anos. Abraão não sabia quando, mas já recebeu esta notícia. E assim aconteceu. Um faraó agora assume o reinado lá no Egito e fica observando o crescimento e desenvolvimento do povo de Israel. Então, ele teve agora uma ideia. Não bastava somente Israel trabalhar como escravo. Não. A dificuldade iria aumentar mais ainda, porque ele teve a ideia de matar todas as crianças do sexo masculino, para que não pudesse se desenvolver. Ah, pastor, e por que somente os meninos? Porque eram estes que iam para a guerra. Eram estes que construíam família. Então, se não tivesse macho, o homem lá do povo de Israel, as suas filhas estariam casando com o egípcio. E assim aconteceria uma grande mistura. Mas, no entanto, se Faraó tem os seus projetos, Deus também tem os seus. E maiores são os projetos de Deus em nossa vida. Com isso, a artimanha de Faraó não dá certo, porque Deus intervém para trazer livramento sobre o meio do seu povo. E aquilo que Faraó tentou fazer, matar, destruir todos os meninos do sexo feminino, não deu certo. Mas ele não desiste não, viu? Vamos ver aqui agora. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, quer ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, simulado, certificado, ideias de apresentações, atividades para ser enviado para os seus alunos. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se quiser ser membro, deixa aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e já sabe também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Está precisando de materiais? Venha falar com o pastor Giovanni. Eita glória! Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, o primeiro item, que traz por título o nascimento de Moisés. Joquebede, a mãe de Moisés, precisou escondê-lo assim que ele nasceu, para que o menino não fosse morto pelos egípcios. Os soldados de Faraó tinham a ordem de matar todos os meninos recém-nascidos dentre os hebreus. Após 3 meses, o menino foi posto no rio Nilo por sua própria mãe em uma cesta de juncos, a fim de salvá-lo.
Ele foi encontrado e adotado pela filha de Faraó. Desta forma, Moisés foi criado no palácio de Faraó, com as regalias e a formação de um príncipe. Entretanto, quando chegou à idade de 40 anos, fugiu para o deserto de Midian, pois, ao tentar resolver uma briga entre os israelitas e um egípcio, acabou matando o egípcio, o que posteriormente motivou sua fuga. Porém, Deus tinha um plano de vida de Moisés. Veja só. Aqui agora o comentarista vai trazer à tona o surgimento, o nascimento de Moisés. Moisés, o grande libertador de Israel, o qual correu sério risco de não ter nascido, pois havia a ordem de Faraó para que todos os filhos das mulheres judias pudessem ser mortos se for do sexo masculino. Achando que estava a pouco, decretou também que todos os bebês do sexo masculino deveriam ser mortos. Eita, grande foi a dificuldade. Mas, no entanto, Deus providenciou um meio, uma forma de preservar a vida de Moisés. Moisés nasceu e as parteiras não matou. Moisés vai ser criado ainda por 3 meses com a sua mãe. Mas, no entanto, estava ficando difícil para cuidar. Vai crescendo, a dificuldade vai aumentando. Por isso, a mãe de Moisés, Joquebede, o coloca em um cesto de junco, lá na beira do rio Nilo. E, no entanto, nesse mesmo lugar era o lugar o qual a princesa, filha de Faraó, vinha banhar-se. Eita, é Deus providenciando. Deus tem cada projeto que você nem imagina. Veja só, a mãe de Moisés pega a criança, coloca em um cesto, na beira do rio, lá aonde a princesa, a filha de Faraó, tomava seu banho. De repente, começou a se ouvir um barulho de criança chorando. Quando a princesa vai ver, era uma criança chorando. Deus, ele sabe trabalhar. Então, a princesa, vendo aquela criança chorar, se compadeceu-se e quis adotar a criança para ser seu filho. Mas, no entanto, não tinha leite. O que fazer então? Miriam, a irmã do menino, a irmã de Moisés, estava vendo tudo. Então aparece na história e diz para a princesa: se a senhora quiser, eu posso chamar uma mulher judia para que pudesse estar cuidando dessa criança. E assim aconteceu. A mãe, Joquebede, cuida de Moisés, até Moisés crescer e se desenvolver, para que pudesse ser tomado pela filha de Faraó para conviver no palácio. Então observe, Joquebede vai cuidar de Moisés e ainda receber salário. E isso só Deus ele faz, viu? E essa criança cresceu, recebeu o nome de Moisés, foi tratado, foi criado para ser um príncipe no Egito. Mas, no entanto, tinha chamada de Deus, estava no Egito, mas o seu coração, o seu propósito estava sendo direcionado pelo Senhor. Então, quando ele vai ter 40 anos vivendo no Egito, aprendendo as leis do Egito, sendo preparado, quem sabe, para ser um novo faraó. Mas depois de 40 anos, ele observa uma briga entre um judeu e um egípcio e vai ajudar a separar essa briga. Mas diante disso, ele acaba matando um egípcio e acaba fugindo para Midian, o deserto de Midian, para que não fosse morto. Tudo isso tem o projeto de Deus. Mas vamos dar seguimento com o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: no deserto de Midian. No deserto de Midian, Moisés se casou, teve filhos e se estruturou. Após 40 anos de permanência no deserto, Deus se apresentou a Moisés por meio de uma sarça ardente. Era para ser apenas mais um dia comum de trabalho, mas Moisés teve encontro com Deus quando estava apacentando as ovelhas. Moisés recebeu o chamado de Deus para ser o libertador do povo de Israel. Ele relutou com Deus, mas se entregou ao chamado. Obedecendo a Deus, ele voltou ao Egito. No passado, Moisés tentou proteger alguns hebreus e mediar conflitos entre eles e os egípcios, mas acabou cometendo homicídio e fugiu para o deserto. Desta vez, estava retornando ao Egito como libertador enviado por Deus. Portanto, não fique ansioso sobre quando as promessas de Deus vão se cumprir em sua vida. Saiba que, no tempo certo, todas hão de acontecer para a glória de Deus. Então vamos lá. Moisés nasce, passa 40 anos no Egito. Depois, ele comete um homicídio
e foge para o deserto de Midian. Lá também ele vai passar 40 anos. Lá ele se casa, tem filhos, fica apacentando, cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. Mas é lá no deserto de Midian, no Monte Sinai, que Deus vai se revelar a Moisés em uma sarça ardente, ou seja, uma ruma de mato, seco, que pegava fogo, mas não acabava. Eita, continuava queimando, queimando e não cessava. E você sabe, palha chega e some logo, mas a sarça ardente ardia e não acabava, não cessava, continuava lá. Era o próprio Deus se revelando a Moisés para lhe fazer uma proposta, para lhe revelar sua chamada na vida dele. E quando Moisés ouve a sua chamada, eu quero que você liberte o povo do Egito. Agora ficou difícil. Eu estou aqui tranquilo, cuidando da minha família. Eu vou fazer o que lá no Egito? Então Deus vai conversar com Moisés, lhe revelar que ele era o escolhido para ser o libertador. Irmãos, tem chamada que a gente não entende, mas devemos aceitar. Deus, ele tem os seus projetos e a nossa vida tem que estar à disposição dele. Você nasceu, você cresceu, está se desenvolvendo para a glória dele e não a sua. Você tem projeto de Deus que vai bater na sua porta e saiba aceitar, mesmo com as nossas deficiências, as nossas dificuldades. Mas Deus, ele capacita a todos quantos chama. Se você for chamado por Deus, receba capacitação. Deus vai te dar graça, sabedoria, para que você possa crescer, se desenvolver e cada vez mais você vai estar melhorando enquanto pastor, enquanto professor, enquanto líder, enquanto aluno. Você crê dessa forma? Deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, presta atenção. Nós estamos lançando as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Vou deixar aqui um modelo. E se você quiser conhecer outros modelos das nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical, é só assistir esse vídeo até o final, que vou deixar vários modelos. E caso você queira comprar conosco, deixo aqui meu WhatsApp e na descrição desse vídeo tem um link para que você possa tirar suas dúvidas com relação às camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Venha conhecer! Agora vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título As pragas e a Páscoa, no item 1, diante do faraó. Com a devida orientação e confirmação de Deus, Moisés, juntamente com seu irmão Arão, foi falar com o rei do Egito e pediu que o povo de Israel fosse liberto do jugo da escravidão, a fim de que todos fossem para o deserto adorar a Deus. Todavia, a resposta do faraó foi negativa. Ele disse que não conhecia o Deus de Israel e que não deixaria o povo sair do Egito. Por isso, faraó ficou ainda mais enfurecido com os israelitas e deu-lhes trabalhos ainda mais pesados. Mas Moisés e Arão foram novamente ao rei do Egito, desta vez fazendo milagre. Deus transformou o cajado de Moisés em uma serpente. Entretanto, esse sinal não foi suficiente, pois o rei continuou negando o pedido de Moisés e Arão. Veja só, aqui agora Moisés, depois que recebeu de Deus a incumbência de levar a palavra e libertar o povo do Egito, vai procurar Faraó, juntamente com seu irmão Arão, já que ele não sentia confortável, confiança para estar falando. Logo, Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão e Arão falava com Faraó, para que este, Faraó, pudesse libertar o povo. Mas é claro que Faraó não ia libertar. Se quem estava trabalhando como escravo eram os judeus, será que ele estaria libertando o povo? É lógico que não, porque a mão de obra era dos hebreus que estavam vivendo no Egito. Mas, no entanto, Moisés continua dizendo: Deus mandou você libertar. Deus mandou aqui para você libertar. Faz até milagres para que Faraó pudesse entender que o Deus vivo é quem estava mandando. Mas, no entanto, Faraó é daquele povo que não gosta de obedecer à voz de Deus. Faraó é daquele povo
que não dá crédito à voz do profeta e, por isso, vai sofrer as consequências. Já anote aí para conversar com seus adolescentes, viu? Aqueles que não gostam de obedecer às ordens do homem de Deus, da mulher de Deus, vai sofrer suas consequências. E você gosta? Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: as pragas. Mediante as constantes negativas do rei do Egito em libertar o povo, Deus interveio de forma poderosa. O texto bíblico relata que ele enviou 10 pragas sobre o Egito. As pragas foram a estratégia que Deus usou não só para punir o Egito por seus pecados, como também para quebrantar o coração do faraó, com a finalidade de libertar o povo hebreu do jugo da escravidão. Deus enviou uma sequência de 9 pragas, a saber, as águas transformadas em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a peste dos animais, as úlceras, a chuva de pedras, gafanhotos, as trevas. Após as 9 pragas, Deus anunciou a 10ª praga, a morte dos primogênitos, e instituiu a primeira Páscoa antes da morte dos primogênitos de fato ocorrer. Veja só, Deus, já sabendo que Faraó não permitiria a libertação do povo hebreu do Egito, Deus fala agora com Moisés, para que Moisés pudesse falar com Faraó que Deus estaria enviando pragas para punir o Egito. Deus estaria enviando pragas para punir a Faraó, punir também todo o Egito, que estava escravizando. Assim, Deus estaria mostrando o seu poder, a proteção e cuidado dele com o seu povo, e também já punindo o Egito por causa dos seus pecados, por causa da sua desobediência. Mas, no entanto, acontece a primeira praga. Faraó não deixa a segunda, a terceira, a quarta, a 9ª praga. Faraó diz: não vou deixar. Então, Deus dá um aviso que a próxima praga, ou seja, a 10ª praga, seria a morte de todo primogênito. De todo primogênito, do rei até mesmo dos animais. Ou seja, os filhos herdeiros estariam morrendo todos, de todo o Egito e até mesmo dos animais. Pensa que situação. Te pergunto, você acha que Faraó deixou o povo ir? Não. Pagou para ver. E aqueles que pagam para ver não acreditam na palavra de Deus, não acreditam na voz do profeta, vai sofrer as consequências. Por isso, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: a Páscoa. A primeira Páscoa esteve intimamente ligada à 10ª praga, pois era necessário fazer o sacrifício de um cordeiro e marcar os umbrais da porta da casa com seu sangue. Tal sinal serviu de proteção para que os primogênitos dos israelitas e de todos que seguiam essa ordem divina, pois elas foram poupados pelo anjo da morte que passou sobre o Egito. Os elementos da Páscoa judaica são o cordeiro sacrificado, os pães asmos, sem fermento, e as ervas amargas. A orientação de Deus foi clara: não deveria ser deixado para o dia seguinte, e tudo deveria ser comido rapidamente, pois após a morte dos primogênitos, o egípcio, o povo seria liberto. Após a celebração da Páscoa, Deus deu a vitória ao povo escolhido, e todos saíram depressa do Egito, em direção ao deserto. Eles receberam presentes dos egípcios. Dessa forma, os hebreus tomaram as riquezas dos egípcios. Assim, Deus cumpriu a palavra aos descendentes de Abraão. Deus ordenou que o povo israelita comemorasse a Páscoa todo ano, para que se lembrasse a maneira como Deus livrou o povo da escravidão no Egito. Por outro lado, a nossa Páscoa, a cristã, é comemorada anualmente com foco em Cristo, porque Jesus ressuscitou durante a celebração da Páscoa, e ressurreição, o seu sentido hoje na Páscoa, celebramos a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa libertação da escravidão do pecado. Veja só, a 10ª praga seria a morte de todo primogênito que estivesse no Egito. Mas lá também tinha um povo de Israel. Será que Deus permitiria a morte dos filhos dos primogênitos do povo de Israel? Lógico que não. Para isso, eles deveriam comemorar a Páscoa. Lembre-se, a palavra Páscoa significa passagem. Presta atenção, a palavra Páscoa significa passagem.
Veja só o que aconteceu. Deus ordenou que todo o povo de Israel estivesse assim sacrificando um cordeiro e que o sangue desse cordeiro fosse colocado nos umbrais da porta, ao lado da porta, como proteção. A casa que tivesse colocado esse sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte estaria passando por cima e não mataria nenhum filho. Nenhum primogênito estaria morrendo se nos umbrais da porta tivesse o sangue do cordeiro. Eita glória! Por isso que o nome é Páscoa, passagem, porque o anjo da morte passou por cima da casa de todo israelita e ninguém morreu, porque seguiu a palavra de Deus. Eita maravilha! Mas, no entanto, lá no Egito, na casa de Faraó e os demais, o anjo da morte passou e matou todo o primogênito, porque não deram crédito à voz de Deus. Não confiaram na palavra do Senhor, mas o povo de Israel recebeu livramento. E é dito ainda, e a comemoração dessa Páscoa foi feita com o cordeiro sacrificado, os pães asmo, sem fermento, e as ervas amargas, e que eles deveriam comer rapidamente, porque após passar o anjo da morte na casa do primogênito de todo o Egito, Faraó permitiria Israel ir embora. Então, eles já deveriam estar prontos. Não é se preparando, não. Deveriam estar pronto para partir em jornada para a terra prometida. Deveriam estar pronto para sair correndo, sair depressa da terra do Egito. E também o próprio Egito estaria dando presentes, joias preciosas, ouro, pedras preciosas, para que Israel não saísse de mãos vazias, assim como ele disse a Moisés, assim como ele disse a Abraão. Como foi prometido, aconteceu, porque o Deus promete, ele cumpre as suas promessas. Israel foi abençoado, comemorou a Páscoa, o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais da porta, o anjo da morte passou, não matou ninguém, e Israel recebeu o livramento e a libertação, porque o nosso Deus, ele sabe proteger o seu povo. Mas dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: o povo de Israel chegou como convidado ao Egito, mas após algum tempo sofreu muito sendo escravizado, perseguido e açoitado. Entretanto, no tempo certo foi liberto por Deus de forma milagrosa e poderosa. Portanto, podemos crer que Deus vê o nosso sofrimento, ouve e atende às nossas orações, assim como fez com o israelita. Deus está atento a tudo. Deus, ele sabe de tudo. Deus tudo vê e no tempo certo ele intervém. No tempo certo ele age. No tempo certo ele se levanta para dar vitória ao seu povo. Eu tenho dito, tudo o que aconteceu com o povo de Israel no Egito foi promessa de Deus. Foi aviso de Deus. E veja que Israel saiu depressa. Israel saiu com ouro, pedras preciosas dos Egito, porque assim estava na palavra de Deus. Deus prometeu a Abraão e cumpriu a sua palavra. Então, o grande segredo é você ser fiel, mesmo no Egito, mesmo na prova, seja fiel, porque Deus vai estar dando livramento. Você crê dessa forma? Deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Eita glória! Quero saber o seguinte, você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Só estamos apenas começando e confesso, essa lição foi grande, viu? Foram vários assuntos, mas tudo isso aqui é para introduzir o tema que nós vamos estar abordando nesse trimestre. Por isso, fica conosco e que Deus continue te abençoando, te cobrindo com toda a sorte de bênção. A paz do Senhor. E outra coisa, vai assistir a nossa dinâmica que está sensacional. Vai assistir a dinâmica, crente.
Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.